Porém, antes, vamos chamar o repórter Sátiro Salles, que vai falar sobre as pressões de parlamentares que estão direcionadas à troca de comando do Ministério da Saúde. O jogo é atribuído ao Centrão, que quer mais espaços na esplanada do Ministério para garantir a base parlamentar robusta na Câmara e no Senado. Com as informações, o repórter Sátiro Salles. Após as pressões para a troca de comando do Ministério do Turismo, que ainda é ocupado pela deputada federal Daniela Carneiro, do Rio de Janeiro, agora quem entra na linha de fritura é a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que foi uma escolha pessoal do presidente Lula. Quanto à área do turismo, a queda de braço envolve os deputados da União Brasil, que consideram que Daniela não os representa, principalmente depois que anunciou o desligamento da legenda para se filiar ao Republicanos. Quanto ao Ministério da Saúde, há mais de um mês começaram as especulações de que, como contrapartida para apoiar o Palácio do Planalto, o bloco do chamado Centrão, que tem como um dos principais expoentes o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, do PP, quer o lugar da ministra Nízia Trindade. Os boatos ganharam ainda mais volume no final de semana e nesta segunda-feira. Se depender da própria Nízia, o Centrão terá trabalho para desalojá-la. Tenho feito muitas entregas, ao contrário do que andam dizendo neste processo de fritura, responde Nízia, em declarações publicadas pelo jornal O Globo. Segundo ela, há um contexto de disputa política e, nesse cenário, afirma que tem um perfil muito discreto e que, em seu entender, a discriminação demais atrapalha. Nízia se opõe ainda às críticas que apontam demora na liberação de recursos para os estados e municípios e afirma que, neste primeiro semestre de 2023, foram liberados recursos que estavam pendentes há 4 anos. O jogo de pressão é mais um desafio a ser administrado pelo Palácio do Planalto. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Olha aí, essas informações do Sátiro Salles são interessantes porque mostram exatamente a pressão com que o governo federal vive hoje com os próprios partidos da base aliada. E eu estou falando aí, por exemplo, de partidos do Centrão, como é o caso do PP. Na realidade, a ministra Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde, ela mesma admite, ela tem um perfil discreto, mas ela é uma técnica inclusive com uma biografia exemplar. Ela é presidente ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. E ela admite, o problema dela talvez que ela seja técnica e discreta demais e que o próprio presidente Lula a aconselhou a melhorar a sua comunicação. Então, a indicação dela para essa pasta da saúde, para o presidente Lula, foi atribuída ao ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que já foi ex-ministro da Saúde. O presidente Lula tem tentado resistir, claro. A ministra, ela tem sim um perfil adequado ao ministério. Agora, claro que os partidos políticos têm um outro time, têm um outro tempo. E diz assim, o cargo é visado porque não é à toa não, é o maior orçamento da esplanada dos ministérios. Nós estamos falando de 183 bilhões e 700 milhões de reais só para esse ano de 2023. Esse é o orçamento do Ministério da Saúde. Então vocês imaginam aí o apetite que tem, logicamente, os partidos em poder indicar um novo comandante dessa pasta. E eles reclamam, por exemplo, que a coisa anda lenta. Teve aquela crise, né, da licitação que não foi rápida e que correu o risco de faltar o abastecimento de insulinas para atender diabéticos pelo SUS. De fato, esse problema criou um desgaste para a ministra Nízia Trindade, mas ela disse que muitas outras coisas foram feitas em 6 meses, mais até, segundo ela, do que, por exemplo, ocorreu no governo do ex-presidente Bolsonaro. A ver, então, como é que vai ser esta pressão dos parlamentares sobre o governo federal e principalmente se a ministra melhora o desempenho dela, principalmente em relação a ela deixar de lado um pouco, Marcos ouvinte, esse perfil técnico e adotar, vamos dizer assim, uma comunicação mais efetiva, eu não diria tão histriônica, tão cheia das redes sociais como é o caso do ministro da Justiça, Flávio Dino.